povo santo de Deus, a gente está começando o nosso primeiro podcast aqui, a Divina Prosa, onde o papo, a conversa, o assunto é sobre Deus. E hoje ajudando comigo aqui, meu co-host vai ser meu parceiro, Dixon, para a gente falar sobre esse tema. E junto conosco, nesse lugar aqui, no Estúdio Garage, uma alusão aí para Eric, um lugar top aqui, você quer produzir seu conteúdo, pode vir para cá. E para nos ajudar nesse primeiro tema, eu tenho ele que é o pastor da Igreja Dunas, um parceiro meu, um amigo de caminhada que Deus colocou na minha vida, pastor Arthur. Quero agradecer o convite de poder participar do primeiro podcast aí do Divina Prosa. E a gente bateu uma prosa muito especial hoje sobre Igreja Simples, né? Esse é o tema desse livro aqui do Tom Rainer e do Eric Geiger, né? Igreja Simples, né? Vamos falar um pouco mais, não só sobre o livro é que vai nos direcionar, mas vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Sim, sim. E nesse nosso primeiro podcast, meus amados, como eu falei, a gente vai estar aqui fazendo perguntas, conversando de uma maneira bem descontraída sobre Deus, sobre igreja, enfim. E Dex vai estar me ajudando aqui, né? Ele excepcionalmente vai estar conosco nesse episódio, ajudando nas perguntas, e o pastor Arthur Isaac vai estar respondendo, e a gente vai bater essa prosa aqui boa, esse papo e avançar no entendimento, né? Então, para começo, a gente tem que logo perguntar o que é Igreja Simples, né? O que seria esse... É um movimento, é uma coisa de moda que está chegando aí nas igrejas, né? É uma igreja pequena, né? Como está na capa do livro aqui, ó, pequenininha. Como é que é isso, né? O que seria, então, Igreja Simples? Bom, Igreja Simples não é bem sugestiva mesmo essa capa, né, da igreja pequena. Mas Igreja Simples, ela é um movimento de retorno à essencialidade do chamado da igreja, que é fazer discípulos, né? É ir e fazer discípulos. Então, Igreja Simples é isso, é um retorno a essa essencialidade. Ou seja, significa dizer que em algum momento na história, nesse processo de ser igreja, a igreja perdeu um pouco essa essencialidade e se encheu de muita coisa que não é o seu foco, que não é o seu chamado. Então, se a gente olhar bem, de novo, não tem nada, na verdade, né? É voltar ao que é do início, né? Não inventar nada de novo. Isso, é não inventar a roda. A missão da igreja, muito embora a gente faz os nossos puxadinhos, né? Sim. A gente ajeita a missão da igreja, coloca uma frase ou outra de efeito, né? Às vezes até para fazer sentido nos dias atuais, não tenho nada contra isso, não. Mas, essencialmente, a missão da igreja, ela está na Bíblia. Sim. Está lá Mateus 28. Você não precisa inventar a roda para dizer qual é a missão da sua igreja. Rapaz, está na Bíblia lá, Mateus 28. Então, assim, para o pessoal entender melhor, né? Para se tornar mais palatável, né? Assim, na prática, o que é que seria, então, uma igreja simples, né? Você falou que é um movimento de retorno às escrituras, ao discipulado propriamente dito, mas o que é que seria uma igreja simples de fato, né? Certo. O autor do livro, o Tom Rainer, ele traz 4 características da igreja simples, né? Ele fala de clareza, ele fala de movimento, me ajuda aí, ele fala de... Alinhamento e o último, foco. E foco, né? E foco. Esse último me chama muita atenção. Todos os 4 são importantes, mas esse último, foco, me chama a atenção, né? O foco é aquilo que permite a gente dizer não para uma série de coisas e focar naquilo que é o chamado, né? Inclusive, no processo, ele vai dizer que é a parte mais difícil, né? Que é a parte mais difícil. É o dizer não. Porque nem todas essas coisas são ruins, né? Assim, majoritariamente. Não são coisas que não é de Deus, vamos colocar assim, mas acaba dificultando o processo da igreja simples, né? Isso. Então, a igreja simples, ela, nesses 4 características de caminhada com esse movimento, com a ideia de igreja simples, ela foca no discipulado. Ela foca naquilo que é fazer discípulo, e de fazer discípulo, né? E é interessante, né? Quando você pega o texto de Mateus 28, e talvez esse texto seja um dos textos que a gente mais vai falar aqui, na conversa, aqui na nossa prosa, né? A nossa conversa. Mas Mateus 28, eu não sei, não me lembro bem onde eu li, mas eu li algo sobre isso, foi algo que eu li. Ele fala que quando você está familiarizado com um texto ou familiarizado com algo, seja um texto, seja um princípio, seja um conceito,
Mas quando você está tão familiarizado com isso, que ele se torna segundo plano. Você está tão familiarizado, tão acostumado com aquilo, que você deixa de perceber a importância. O real significado vai se perdendo, né? Vai se perdendo com o tempo, né? Tem um pouco disso de se acostumar com o sagrado, não é? Se acostumar com o ideia sagrado. de que você já conhece o que tem ali, então... É a ideia de... justamente, é isso, né? É a ideia de amor, né? Ou seja, a palavra amor, ao longo do vai recebendo tantos significados, Sim. que hoje ela perdeu quase a essencialidade da palavra. Sim, sim. Da matriz da palavra, da A gente não essencialidade da precisa palavra. revisitar o texto, porque a gente já tem de cós salteado, né? Isso é um ponto interessante, porque assim, como é que a gente alinha, então, essas atividades que a gente está comentando aqui, né? Que podem exceder esse foco. São todas as atividades que a gente tem que eximir a igreja de ter, porque sempre tem alguma ideia nova chegando, ó, vamos fazer determinada coisa, vamos fazer determinado evento. Isso. A gente consegue alinhar isso ou tem coisas que a gente tem que deixar realmente de lado? Qual seria o crivo, no caso, né? Isso, como é que a gente filtra isso, né? Bom, nessa questão de igreja, a gente sempre vai surgir metodologias, né? Sim. Sempre vai surgir igrejas referenciais e que chegam essas igrejas como referência, né? De referencial de igreja. Se deu certo lá, dá certo aqui. Deu certo lá, está dando certo, pode dar certo aqui, né? Então, assim, no final da década de 80 para a década de 90, nós tínhamos a William Creek, nos Estados Unidos, Salt Lake, né? Eram igrejas que trabalhavam naquela pegada de rede ministeriais, sim. ou então igreja com propósito, do Rick Warren, né? Que é um baita de um livro, eu acho que é um livro muito bom e fantástico para quem está inclusive, dentro de tudo isso aí, Arthur, rapidinho interrompendo, não é que esses processos, esses livros, esses métodos são totalmente descartáveis, né? Eu acho interessante que todos esses materiais, se você reparar, eles falam que é para uma realidade deles, né? Isso. É uma realidade que você deve ter cuidado para implementar isso na sua comunidade e tal, porque cada lugar é de um jeito, né? Isso, então... no Igreja com Propósito, no capítulo 1, o Rick Warren vai falar. Isso, exatamente. Aqui o que eu estou falando é um depoimento da minha realidade, do que aconteceu aqui. Isso não quer dizer que vai acontecer É como um remédio lá, né? Assim que começa, eles colocam o Ministério Espiritual adverte. Isso aqui não significa que vai funcionar em qualquer lugar, em qualquer corpo, não é? Mas as pessoas estão atrás. Né? Pastores, líderes, eles estão atrás de métodos e geralmente de pacotes, de algo que facilite e que garanta crescimento. Isso. Porque a maior preocupação, a maior motivação, não é preocupação, mas a maior motivação de busca por metodologia, ela é uma motivação, podemos dizer assim, entre aspas, uma motivação mundana. Sim. Ou seja, é uma motivação de encher a igreja. Numérica mesmo, né? Numérica, né? Eu quero minha igreja cheia. Por quê? Porque isso virou um paradigma nas igrejas atuais para saber se sua igreja ela é certo ou errado. É saudável ou não, funciona ou não, o negócio funciona ou não. Uhum. Se aquele pastor ali é um pastor com ministério com sucesso ou não. E aí como é que você vai medir um sucesso numa igreja? Quantidade. Quantos membros você tem? Geralmente é a pergunta... O pastor faz para o outro. O Hugo sabe disso, a gente conversa com... E a primeira pergunta que um pastor faz para o outro é quantos membros sua igreja tem? Como é que está lá? Não, tá bem, quantas pessoas tem? Então, por quê? Porque é a cultura, é a métrica da cultura que a gente vive lá fora. Né? De perguntar de quantidade. Então, as pessoas estão atrás. Eu conheço pastores que viajam, vão para São Paulo, vão para Recife, vão para tal canto, vão para outro, visitando, e a igreja é meio quase que um Frankenstein, aquela coisa, uma coxa de retalho, né? Ele tem várias metodologias ao mesmo tempo dentro da igreja dele. E parece que quanto mais você busca esses métodos, mais esvazia a sua igreja, né? Esvazia, cansa, principalmente. Isso. Cansa a igreja. A igreja se torna meio que esquizofrênica, assim, olhando para várias áreas, vários pontos, querendo fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. Então, a igreja simples, ela tem como característica o quê? Você foca na missão e de fazer discípulo. Uhum. Toda programação que não tem a ver com a missão, ela é repensada. Sim. Todo evento que chega
passa a ser repensado. A partir de quê? É repensado a partir de que paradigma? A partir do paradigma de encher a igreja? A partir do paradigma de quantidade? Não. A partir do paradigma do ir e fazer discípulo. Então, você muda o seu filtro, aquilo que você filtra para saber se esse evento tem a ver, se eu abraço esse evento ou não. Por isso que a questão do foco, né? Então, quando você tem isso bem ajustado na igreja, isso lhe facilita dizer, esse evento pode ser muito bom, esse evento pode ter dado certo na igreja tal, é muito bacana ver isso, mas não cabe aqui. Sim. Não cabe aqui. Às vezes não tem estrutura, não tem pessoas para fazer, né? E acaba... Isso. colocando a igreja em uma posição que, se a gente não fizer isso aqui, a gente não vai estar fazendo a missão, fazendo o que deve ser feito. Você quer ver um exemplo? Ele dá um exemplo no livro, que esse exemplo eu acho bacana, porque eu acho que se encaixa em vários outros pontos você pensar de igreja. Ele fala de uma igreja que tem como grande evento deles um teatro de final de ano. Final de ano. Uma peça de Natal. Até animal mesmo, vivo, isso. Tem essa peça. Um presépio que, no final das contas, acaba virando uma presepada. E eles passam desde no meio do ano, junho do meio do ano, até dezembro, toda a igreja, todo investimento financeiro, todo investimento de força, de energia, de ministérios, é voltado para essa peça do Natal, que é uma peça que a cidade toda sabe, é feita ao ar livre, na cidade, e é convidado. E aí o autor do livro, ele faz no dia da peça, ele acompanha todo o processo, as pessoas ficam cansadas na igreja. Você imagina o estresse que é você montar uma peça dessa. Sim. E a qualidade, né, e o perfeccionismo da peça. A expectativa por trás, tudo, a expectativa, né? Meses, ou seja, de preparação. E meses de preparação. Faz a peça no ano, lotado, público lotado. Só que o autor, ele faz uma pesquisa. Quantas pessoas estão assistindo aquela peça que não conhecem o evangelho? Né? Que não são cristãos, não conhecem o evangelho? Menos de 10%. E, na verdade, acaba não comunicando o evangelho para ninguém, né? Porque se torna como se fosse um evento, né? Um evento cultural. Você enche de cristãos, né? De crentes, para assistir uma peça do Natal. É muito bonito. Mas onde é que está, de fato, a questão do ir de fazer discípulo nesse evento? Porque se você gasta tanta força, são 6 meses de uma igreja quase que parada, voltada para um evento, né? Se você gasta tanta energia nisso, vai faltar energia para o essencial da igreja. Me lembra de Ebenezer Bittencourt, lá no Haggai, que ele dizia, né? Onde é que o evangelho entra nisso aqui? Né? Era, exatamente. Você montar seu projeto, ele perguntava o tempo todo. Uma coisa muito organizada, muito bonita, tal, mas onde é que o evangelho entra nisso aí? Ele quebrava muita gente, né? Mas já está fazendo a proclamação isso, tal, do evangelho? Né? Para quem você vai proclamar? Se perdia. Só voltando, Arthur, a ideia da igreja simples, né? Que a gente está falando da grande comissão, né? Mateus 28, e de que a galera meio que dividiu lá o texto, né? E o que significa ser igreja, a questão de batizar, de pregar, e deram tanta ênfase a essa divisão que perderam o resultado final de tudo isso, que é fazer discípulos, né? Fazer discípulos. A pregação do evangelho, o ensino, o batismo, que é um fechamento de um ciclo ali, mas a ideia é sempre fazer discípulos, né? E uma coisa que você levantou é a questão do relacionamento, né? Uma igreja com muito programa, ela não vai ter tempo de relacionar-se. E o foco aqui de relacionamento é o relacionamento pós-culto, né? Fora das 4 paredes, né? Isso. Aquele convívio vida na vida, né? Então, se a gente olha para todo esse quadro, né? Assim, a igreja simples, então, é a igreja voltada ao discipulado, não a programas, não a eventos, que só são ventos, no caso, né? Minha igreja é uma igreja cheia de programas, né? Minha igreja me sobrecarrega, ela acaba gerando expectativa por coisas que vai fazer, acaba tendo aquela coisa de igreja, né? Eu fiz um evento, não foi ninguém, eu fico com raiva dos irmãos que não foram, tudo mais. Então, assim, o que é que a gente faz numa igreja que a gente tá cheia de programas, cheia de... Uma igreja que não é simples, né? Tá tudo errado. Eu tenho que chegar lá, dar uma pisa no pastor, tocar fogo na igreja. Como é que a gente faz isso aí? Não. Bom, a mudança, a transição para uma igreja simples, ela não é fácil para ninguém. Mas eu acredito que começa no pastor. A mudança de filosofia de ministério dele, de visão. Quando eu falo filosofia de ministério, é de visão ministerial. Então, a primeira coisa é comprar o livro e dar a ele.
A primeira coisa que ele precisa é... Eu acredito muito na questão do livro, no sentido de que livro traz reflexão, né? Sim, sim. E eu acredito que toda isso. mudança é gerada a partir de uma reflexão profunda. E só lembrando que o Igreja Simples, ele não inventou a roda, né? O Tom. Não, ele não a está gente já inventando vê roda nenhuma. a CEPAL fala sobre isso, a figura de Josué Campanhã, Ricardo Agreste, o próprio Sidney Costa, que fala muito bem sobre a igreja Isso. focada em Cristo, né? Então, Focada em Jesus, né? então assim, mas conclua a ideia do que, Não, é que mas a gente faz, isso, né? começa com o líder, com o pastor. Se o pastor não muda a sua visão de ministério, a igreja ela não vai mudar, né? Então, começa com ele, começa com uma profunda reflexão para ele entender que não de fato é isso, né? E aí ele vai ter que passar para os líderes, né? Você vai sentar com os líderes de ministérios, né? E definir a Mateus 28 como o foco da igreja, perguntar o que cada evento tem a ver com Mateus 28. Ou seja, trazer essa reflexão para os líderes. Inclusive, isso de passar pela liderança, passa pela ideia de clareza que ele traz, né? Porque ele diz que toda a igreja tem que ter a noção de clareza, não só a liderança, né? Então, isso tem que ser passado. Isso. Você tem igrejas que você tem a missão é uma coisa, a visão é outra, os propósitos são outros e os valores são... assim. E na placa da igreja ainda tem outro slogan. E na placa da igreja ainda tem outro slogan. Então, você não sabe o que é que essa igreja abraça, para onde é que essa igreja está indo. É tanta coisa, é tanta mensagem, tanta frase, né, que a gente não sabe com clareza para onde é que essa igreja está indo, como é que ela se movimenta na sua caminhada. Sim. Agora, pastor, como é que a gente pode elencar, assim, como você elencaria, né? Quais são os principais desafios, então, para a gente retornar a essa ideia de igreja simples, né? A gente já falou sobre igrejas que provavelmente passam por essa questão de não estar num movimento simples, estar num movimento mais complexo, de várias programações, enfim. Mas, até falando de sua experiência também, né? Questão de implantação, você já lidou com a igreja simples, quais são esses principais desafios que se enfrentam, né? Na implantação de algo assim. Boa. Eu coloco como 2 desafios, olhando para a nossa cultura hoje aqui. Desafios culturais que nós temos hoje. O primeiro desafio é o narcisismo, né? Quando eu falo narcisismo, é aquela ideia de tudo tem que ser de alta performance. Sim. Né? Tudo tem que ser performático, ou seja, tudo que a igreja vai fazer, ela tem que ser performática, ela tem que ser exposta, ela tem que ser grandiosa. Tem que ser melhor do né? que do outro. E isso é a questão do paradigma de comparações. Né? Igreja de grife, né? Igreja de grife, igreja que quer ser... né? E o que eu estou falando aqui foi uma mensagem fantástica do pastor Ricardo Agreste, agora recentemente no Congresso da Missão Aleph, na quinta-feira à noite, e ele falou de igrejas que querem ser referenciais para outras igrejas. Olha só que... Não é ser luz para o mundo, é ser luz para outras igrejas. É ser luz para outras igrejas. Então, igrejas que na Bíblia foram chamadas para ser referenciais para o mundo, agora igrejas querem ser referenciais para outras igrejas. Ela muda o foco e o direcionamento. Sim. Né? Modelos para outras igrejas. Não tem isso. O modelo da igreja está nas Escrituras ali, muito simples ali nas Escrituras. Então, para mim, um primeiro vilão, o narcisismo. O narcisismo. Né? Esse é um vilão, né? Porque igrejas não se juntam em prol da missão, a vaidade. Porque igrejas têm dificuldades de serem simples em suas estruturas, simples em suas relações, simples nos seus focos. Ela abraçou a ideia da auto-performance. Ela tem que ser grandiosa demais, grande demais. Referência para outras. Referência para outras, né? Ela é grandiosa. Um outro ponto é redes sociais. Apesar de que redes sociais, a gente está gravando aqui um podcast, né? Sim. Mas fora podcast. Fora podcast, né? Fora o Divina Prosa. Né? Exatamente. Mas, assim, quando eu falo redes sociais, eu falo do perigo das redes sociais, dessa questão do comparativo. Né? Quando eu estou direto nas redes sociais, cara, vendo direto nas redes sociais, eu brinco com alguns pastores, né? Que eu digo assim, a segunda-feira é a segunda de a gente olhar a igreja do outro nas redes sociais. A gente sai catando. Tem gente, não tem gente, deu certo, né? Isso é tão perigoso que a gente só mostra nas redes sociais
o melhor e às vezes até o isso. que não é verdadeiro. Então, Não, uma foto você sabe, a gente sabe que a gente até muda fica mais ângulo, bonito na foto e tudo, a gente né? muda ângulo de foto para aparecer o que a gente mostrar, o que a gente quer mostrar. sim, A sim. imagem que a gente quiser, a gente controla, né? Depois do fundo verde a gente pode fazer isso, tudo, pode né? fazer tudo, né? Então, mas as redes sociais é o perigo nisso, né? Sim. Você entra num movimento de se comparar, de comparativo, e você vai perdendo a essencialidade. Porque ela né? acaba fazendo perguntas a você, né? Ó, será que tua igreja está melhor do que essa? Olha Isso. essa igreja aqui crescendo e a tua não, né? Isso. O que é que você está fazendo? É porque as redes sociais, ela tem livros já, tem livros e tem documentários sobre isso. Né? Eu super indico, eu esqueço agora, podia indicar um livro, mas me esqueci. Mas tem documentário, tem um documentário na Netflix muito bom nessa área de redes O sociais. dilema das redes sociais, Eu acho que é isso aí. Que fala sobre. As redes sociais, gente, é programada. Né? São programas. Sim, sim. Então, há uma programação proposital nas redes sociais para gerar rivalidade, competição. Existe isso, é algo programado para isso. Ele vai retroalimentando o mesmo conteúdo. Vai, também, né, porque... Exatamente. Cria o perfil, estabelece o perfil Sim. e dá aquilo que a pessoa quer consumir. Fala o que você quer ouvir, né? E acaba alimentando a ideia realmente que está ali dentro de você, né? E quando a gente vai para essa ideia de narcisismo, de igreja, imagina aí um líder, né? Não propriamente dito um pastor, mas que tem até o anseio de ver a igreja crescer, porque quem não quer ver a igreja crescer, E que né? é saudável, assim, não é de errado. Onde tem um evangelho, Sim. cresce. Naturalmente. Isso aí é naturalmente. Essa é a palavra. Essa é a ideia. Naturalmente. Uhum. Isso, aí ele acaba às vezes não- se perdendo entendeu? por essa vontade, né? E acaba pegando esses programas, esses caminhos aí que acaba cansando a igreja, acaba não perdendo oportunidades. E dentro dessa ideia do que você abordou muito bem sobre redes sociais, sobre padrão, sobre ver outras coisas, imagina o líder que vai para o quintal do outro, vê que a grama é mais verde, né, e tal, se alimenta com essas coisas da rede social e vai para um programa desse e traz para a igreja. Então, ele joga sobre o pessoal um fardo, ó, isso aqui, a gente vai ter que bater essa meta, porque tem igrejas que trabalham com metas, né, nas células, pequenos grupos, ó, é meta, Isso. tem que fazer isso. Sobrecarrega o pessoal, e o que eu tenho visto, como a minha experiência pastoral e conversando com muita gente, é de pessoas cansadas na igreja. E quando eu falo de pessoas cansadas na igreja, não é só pessoas de certa idade, é jovens, é qualquer faixa etária, porque em algum momento a gente perdeu o feeling da coisa e a igreja virou tipo uma empresa ali que tem que dar... Tem que mostrar os lucros. Né? Resultado, isso, né? e o patrão, ele é impiedoso. É. É impiedoso. A gente quer ter o controle do resultado. Sim, sim. Né? E aí eu acho que é onde a gente entra nas hiperansiedades, nas ansiedades da vida. Quando a igreja, a liderança, pastores, entram num campo que não é nosso. Não é nosso. O resultado não pertence a nós. Uhum. O resultado pertence a Deus. Então a gente acaba vendo que uma igreja que não é simples, ela acaba tendo um papel oposto daquilo que as escrituras falam como a igreja ser um movimento restaurador da parte de Deus, né? Em vez de Isso. restaurar, ela vai acabar trazendo mazelas, né? De certa forma, porque está fora do que é para ser dito. É interessante que Sidney Costa, falando desse movimento de igreja simples, de foco em Jesus, ele fala que dá para você ser crente, né? Ele usa até uma expressão sem tomar remédio, né? Não que você não possa tomar se estiver passando por um problema, mas é aquela ideia de estar numa igreja que adoece, estar numa igreja que faz uma pressão. Isso. Né? Então, O ele fala, dá para ser resultado, pastor sem tomar remédio, dá para ser crente sem estar sobre essa pressão, porque a igreja é simples, o evangelho é simples, né? E ele costuma mesmo dizer, ó, não atrapalhem Jesus. Se tem alguém interessado que a igreja cresça, que a igreja dialogue com a comunidade, que o evangelho avance, é o próprio Cristo. Então, é só a gente não atrapalhar, né? E às vezes a gente sobrecarrega a igreja com muitas coisas e acaba, então, o evangelho se tornando secundário. E a gente vê isso afetar outras coisas da igreja, né? O ministério, a pregação, o louvor. A igreja passa a se adaptar àquele movimento de crescer no sentido de ganhar pessoas a qualquer jeito. E, enfim, né? A igreja começa perdendo uma identidade. Então, a sua experiência, Arthur, eu sei que você está no processo de plantação da Igreja Dunas, né? Já você vai dizer onde a gente pode encontrar a Igreja Dunas.
Mas aí, como é que foi plantar uma igreja? Porque você sabe da minha experiência eu cheguei numa igreja já que já estava plantada e eu fiz o trabalho de revitalizar, né? Mas você plantou uma igreja. Então, como é que você enxerga essa diferença de trazer, a simplificar a igreja, a ideia de estar plantando uma ou você está em uma que já existe há algum tempo, né? Plantar e revitalizar tem suas diferenças, né? Apesar de que as duas estão em processos de transformação contínua, mas revitalizar, eu diria que o pastor que entra numa igreja para revitalizar como você, ele precisa entender que ele vai encarar um processo mais tempo, né? Algo mais demorado para virar a chave. A plantação não, a plantação você... Se a plantação você já começa com a ideia da igreja simples, né, como foi o nosso caso, então a gente já começa colocando foco na igreja e já aprendendo a dizer não para um bocado de ideias que chegam na igreja. Sim. Entendeu? Então, já nasce com essa visão. Já né? nasce. Então né? a chance do pastor ficar doido na que está começando já é menor. É bem menor. Tá vendo? Então, tem explicação aí, né? Então, assim, lá na Dunas, a nossa plantação ela tem sido o foco tem sido relacionamentos, fazer discípulos através de relacionamentos. Isso tem sido o foco. Então, eu tenho duas estruturas aqui. Né? Tenho formar discípulos, ou seja, a formação tem a ver com espaços de formação, mas eu não preciso criar tantos espaços de formação. Eu preciso criar espaços de formação na igreja e tornar esses espaços maduros com o passar do tempo. Então, por exemplo, o culto é um espaço de formação, que ao passar do tempo nós podemos tornar esse espaço mais maduro. Né? Como assim, tem essa coisa de amadurecer o culto? O culto tem a liturgia dele. Então, a gente vai vendo a liturgia do culto e tornando essa liturgia mais madura, mais focada em formação. Também pode ser mais simples ou mais... Liturgia mais simples, isso. Igrejas que têm uma liturgia muito complexa, que você não sabe para onde vai, né? Tem aquele livro Louvor, um livro do Tim Keller e de Carson, e eu não sei se tem um terceiro autor, mas eu sei que eles dois estão lá. E o Tim Keller, no artigo dele, ele vai falar de que num culto, por causa da liturgia, você pode entregar uma pregação ou você pode entregar uma mensagem. E aí eu não entendi bem, a gente foi ler lá o artigo, né? E ele diz, por quê? Porque às vezes o louvor, ele canta uma coisa, a pregação é outra, o dirigente que subiu leu um texto que não tem nada a ver, né? Ou passou um vídeo que não está nada a ver. Ou a pessoa pode sair daquele domingo com uma mensagem na cabeça, onde os louvores, vídeo, toda a programação, toda a liturgia daquele culto está conectada, está trazendo uma mensagem, entregando uma mensagem. E a pessoa sai com aquela mensagem, né? Que é o que se faz em células, em pequenos grupos também, né? Sim. Ou seja, o que você prega, você discute para tentar dar aquela ideia da unidade, né? Então, você tem... Está dentro do alinhamento que o livro fala, né? Do alinhamento. Alinhar a visão da igreja em todas as áreas com o foco que você quer, que é o próprio discipulado, né? O próprio discipulado. Mas assim, você fala da ideia de você começar a trabalhar essa questão, mas você tá em quanto tempo a Duna já? A gente fez 2 anos em junho, né? Então, aqui faz uns 2 anos e 4 meses, né? 5 meses. Aí teve o pessoal lá, o projeto base, o pessoal que você conversou, a ideia de plantar e tudo mais surgiu. Mas volta e meia, o seu coração pastoral, ou o pessoal que está lá quer dar uma deformada no processo, né? Rapaz, vamos... Como o foco é relacionamento, então volta e meia vai chegar um evento, vai chegar uma ideia de, pastor, vamos fazer isso aqui, né? E pode aí pegar o pastor, a liderança sensível, digamos, em algum momento, né? Rapaz, tô triste vamos com fazer isso. Porque igreja tal, porque eu vi igreja tal fazendo, porque na igreja tal. E aí a gente traz a ideia, a gente nunca descarta a ideia, mas eu sempre trago a ideia para dentro da missão, para dentro do nosso propósito. Né? Então, o nosso propósito é formar discípulos que se relacionem com Deus, com as pessoas e com a cidade. Sim. A sua ideia está dentro, através do evangelho, né? Claro. Então, eu sempre pergunto, a sua ideia está dentro disso aqui? Né? Então, por exemplo, eventos, as mulheres querem fazer um evento. Elas têm que perguntar, esse evento com mulheres tem proposta de formação?
Sim. aspectos de formação no evento. Esse evento com mulheres tem aspectos de relacionamento com as pessoas, relacionamento com Deus e relacionamento com a cidade, né? Beleza, então vamos tocar para frente, vamos fazer esse evento, vamos fazer esse processo acontecer. Então, louvorzão não pode fazer, não. Se tiver dentro desse propósito, né? Se está dentro desse processo, geralmente o louvorzão tem que estar dentro de algum movimento de discipulado, um louvorzão com, de repente, processos de células com jovens. Uma igreja tem 10 células de jovens. É um momento específico, né? É um momento, mas aquele momento ou aquele evento, o que eu quero dizer é isso, é que aquele evento ali está dentro de um movimento que está acontecendo. O problema é transformar o evento no processo. Exatamente. É você olhar para o louvorzão e achar que aquilo ali vai ajudar a fazer discípulos, a edificar as pessoas. O evento se torna um processo. Não. Isso. Como trabalho com louvor, sou tendencioso para falar sobre isso. Então você já fica aí na sua aí. Mas o que a gente vê rapidinho é muito isso. É o pessoal querer pegar os eventos da igreja, aí dizer assim, vamos tornar simples. Vamos alinhar a visão, mas não torna simples, né? Ele quer dar ressignificado àquilo que a gente está discutindo, vendo sobre a questão da igreja simples, né? A gente está falando aqui que a minha igreja, a qual faço parte, a Igreja Batista do Gramoré, ou a Duna, são igrejas perfeitas que não tem erro, nada disso, e que a gente sabe a fórmula para a igreja e fora das nossas igrejas tudo está errado. Não é essa a questão. E dentro disso eu quero dizer assim que uma igreja que se torna simples, ela vai continuar passando pelos mesmos problemas que qualquer igreja passa. Porque a igreja é formada por pecadores, a gente está num mundo caído, está num processo de restauração. Sempre será tentado e alguns paradigmas que viram e mexem e voltam, né? Então, a gente sempre, às vezes, pode ser tentado do paradigma da quantidade, do paradigma da mega, queremos ser uma igreja grande, para quê? Aí, lógico, a gente coloca 1001 propósitos bacanas, tal, mas no fundo, mega para dizer que somos o tal e tal. Então, a gente sempre vai ter a gente sempre vai ser tentado nesses processos, né? Mas a gente precisa criar, dentro da igreja, meios para que... e aí vem a questão da clareza, dos alinhamentos. De tempos em tempos, eu preciso sentar com todos os líderes da igreja para fazer o quê? Para alinhar. Eu ia perguntar sobre isso, né? Porque muitas vezes acontece esse problema de gerações, né? Você vai passando o tempo, outras pessoas vão chegando, né? Até porque o processo simples, ele faz com que pessoas vão conhecendo o evangelho de forma mais... simples, mas não significa que ele não dá um certo trabalho, nem requer o preço do tempo, né? Isso, mas aí você acaba tendo problema com gerações, né? Pessoas que já chegaram depois não têm essa base formada. Então, é algo contínuo, né? Que você tem que sempre voltar e esclarecer com isso. A gente fez recentemente, né? Voltando, a gente não inventa roda nenhuma, a gente aprende. Sim. Né? Então, eu tenho feito parte de um grupo aqui do Nordeste, principalmente aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, uma turma do Igrejas 21. Igrejas 21 é um projeto da IBMA, da Igreja Batista Memorial de Alphaville, lá do pastor Sidney Costa. O Hugo citou o Sidney Costa aqui, eu lembrei. E uma das coisas que eu aprendi, a gente aplicou agora e o próximo não vai fazer, e eles fazem lá na igreja dele com muito mais, certamente com muito mais propriedade, pelo tempo que eles produzem, é o chamado Dia da Visão. Então, é um domingo mesmo, é um culto, onde tanto os membros da igreja como os que estão visitando, naquele dia a igreja passa a visão. Ou seja, o culto, o Dia da Visão, o quê? Ela trabalha a missão, a visão da igreja, mostra projetos da igreja, para onde a igreja está indo, o que é que a igreja quer ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ela mostra um processo da igreja, ela mostra os processos de discipulado. Onde a igreja está, onde a igreja quer ir, né? Por que você precisa entrar nesse processo de discipulado, qual a importância de você estar no processo. Ela mostra características da igreja. Então, lá a gente trabalha 2 pilares como características da igreja. É uma igreja simples e profunda. Então, é uma igreja simples, é uma igreja simples em suas estruturas, ela é uma igreja simples no seu processo em si. Ou seja, nós não precisamos de muita coisa para fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. Nós não precisamos. Mas não é superficial. Né?
Mas ela é profunda. Sim. Ela Sim. é profunda nos relacionamentos dela. Ela é profunda no relacionamento dela com Deus, ela é profunda no relacionamento dela com pessoas. Assim nós queremos que seja profundos relacionamentos com as pessoas. E ela é profunda no relacionamento dela com a cidade. Assim nós queremos ser. Então, é uma igreja simples e profunda. A gente pode dizer que se torna uma igreja mais humana, Isso. na verdade, né? É. E A o gente dia da para- visão, o dia da visão, sabe? O dia da visão é feita no domingo por quê? Porque eu não preciso montar um outro dia Sim, específico para O tirar os calendário também tem que ser irmãos. simples. Calendário também, né? Pronto, é uma das coisas. Você quer saber se uma igreja ela é simples? Pede para o pastor mostrar o calendário dela. Uhum. Sim. Tem calendário que se você pegar, o pastor diz assim, o calendário da minha igreja 2023 é esse aqui. Tem mais comemoração do que dia. Não, tem no calendário que você cansa em olhar. Você olha para o calendário, você sai cansado. Diz, meu amigo, eu vou orar para que Deus lhe dê saúde. A muita igreja saúde. tem 18 meses, não tem 12, não. Até porque esses encontros, eles acabam até capacitando você, né? Mas a prática em si, se você não tiver tempo para colocar isso em prática durante a semana... Inclusive a didaquê da igreja, o ensino da igreja, a pregação, os roteiros para células, pequenos grupos, né, os estudos que a igreja faz, tudo está alinhado no fato de ser simples. E essa visão vai sendo impregnada na igreja ao passar do tempo, Isso. né? Não é complexo. Não é complexo você ser discípulo de Jesus. Sim. O evangelho não é complexo ser discípulo de Jesus. Então, eu acho que é isso que os nossos irmãos da igreja precisam saber. Sabe? Ninguém vai inventar roda de ser discípulo de Jesus. Não tem complexidade. É ser. É viver o dia a dia de ser discípulo de Jesus. Então, eu não preciso de 10 eventos para eu Comunicar o evangelho. comunicar o evangelho, ser discípulo de Jesus melhor, 10 passos e aí eu vou fazer 10 eventos, 10 encontros para me tornar... Não, você precisa ler o evangelho, se relacionar com Jesus e fazer o que os discípulos fazem, relacionamento intencional. Se um Deus que é eterno e transcende, ele se tornou humano para viver entre nós, tem todo o aspecto teológico nisso, a encarnação, a Isso. morte vicária de Cristo, mas a gente vê que ele se torna humano e relaciona-se. Relaciona-se. Tabernaculou entre nós. Então, a Bíblia vai deixando claro que o foco sempre é relacionamento. O foco sempre é relacionar. E Deixo vai fazer uma pergunta e a gente vai passar logo, depois da pergunta, para as nossas considerações finais, Sim. né? Sim. Fazer um resumo geral, né? Na verdade, ia mais pontuar a relação, a questão que estava falando sobre o evento, até porque essa mentalidade faz com que a pessoa prenda a sua espiritualidade ao evento. Então, ela espera sempre um novo evento. Ela vai vivendo de evento em evento, né? Interessante isso. E sendo Isso. levada pelo vento. Evento. Vai sendo levado por vento. Então, Arthur, assim, eu queria que você deixasse um recado, assim, um recado bem pastoral, né? Tanto pro líder, pro pastor, pra ovelha que está na igreja, né? Que está vivendo uma igreja realmente que não é simples assim. Eu acho que você já respondeu, claro, isso durante a nossa conversa, mas o que é que a gente pode fazer, né? Assim, porque a gente está partindo do princípio que todo líder quer que sua igreja cresça, quer alcançar pessoas. A gente enxerga que às vezes cai numa cilada dessa do narcisismo ou de qualquer outro método, né? Mas e aí, qual seria então assim o recado que você deixaria como pastor, né? Tanto para o líder, para o pastor, como para a igreja em si, né? Bom, primeiro eu recomendo a leitura do livro Igreja Simples, né? Do Tom Hayden. Falamos um pouco, ele nos direcionou e é um livro que me impactou muito quando eu fui escrever minha filosofia de ministério para plantar uma igreja. Sim. Foi um dos livros que me impactou muito e que me influenciou muito, né? Um segundo, e aí um conselho, talvez em cima de um livro também que eu estou lendo, né? Formadores de Heróis. Perguntas erradas, elas nos levam a respostas erradas. Perguntas certas nos levam a tentar elaborar respostas certas, né? Então, a pergunta não é como é que eu faço para encher a minha igreja? A pergunta não é essa. A pergunta é como é que eu faço para multiplicar o reino de Deus na cidade? Né? Como é que eu faço para multiplicar? Então, o ide e fazei discípulos em todas as nações, né? A grande comissão, ela continua sendo essencial
para a igreja. Ela sempre foi e continua sendo essencial para a igreja. Deus não nos chamou para realizar nas nossas igrejas grandes ajuntamentos. A igreja nos chamou para formar discípulos. Jesus nos chamou para formar discípulos. Então, nada contra os grandes ajuntamentos, mas aí você precisa perguntar o ajuntamento de quê? Em torno de quê, né? Em torno de quê, né? De que esse ajuntamento? De gente ou de discípulos? Sim. Né? Então, a igreja é chamada de processo de fazer discípulos. É um simples que é revolucionário. É Sim. revolucionário. É um Então, simples seria focar que... no simples, focar no discipulado, no relacionamento, na grande comissão. Eu acredito que essa é a grande revolução. Sempre foi, mas nos dias tão complexos que nós vivemos, a forma tão complexa e tão auto-performa, né, que nós vivemos, aquela coisa performática sempre, viver o simples é revolucionário. Se torna até um alento, né? É revolucionário. Ser simples acaba sendo diferente, né? Eu queria que você desse aí o endereço como achar, a gente pode achar a Igreja Batista Dunas, né? E também do seminário, já que você faz parte do nosso seminário, o Seminário Batista Potiguar. Isso. Vai abrir matrícula já para o próximo ano e tudo mais. Isso. Como é que faz aí para Estamos achar Dunas e achar abertas. o seminário? Bom, a Igreja Batista Dunas, ela funciona onde é a capela do seminário. É onde a Igreja Batista Dunas funciona. A rua Clementino Câmara, é a rua daquele hospital do Valpaiva, é muito conhecida aqui em Natal. E 209, a igreja... o pessoal já no bairro passa, né? Conhece a Igreja Verde, ela tem a fachada verde, né? Bem forte. E tem lá o nome Dunas, né? Igreja Batista Dunas, está lá. É uma igreja de discípulos em processos de transformação, de restauração. Dia de celebração domingo? Domingo às 17 horas. 17 horas. Somos uma igreja que trabalhamos com células. Hoje nós temos 6 células. Então, durante a semana nos encontramos em células, nos relacionamentos, buscamos nos relacionamentos. E aos domingos às 17 horas, estamos juntos lá na igreja. Pode chegar lá que vai ver o simples. Vai ver o simples acontecer, né? E o seminário, como achar ele? O seminário ele é vizinho à igreja, né? O Seminário Teológico Batista Potiguar, o seminário da nossa convenção, da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Ele já está, o link de inscrição na nossa bio. Você pode procurar no Instagram do seminário, bota lá STBP, Seminário Teológico Batista Potiguar, você vai encontrar o Instagram. Nos segue lá no Instagram e lá nós temos a propaganda e o link, né? Você pode fazer o link de inscrição, fazer a matrícula. Nós recebemos as suas matrículas e entramos em contato com você. Já estamos com matrículas abertas para 2024. Quem sabe Igreja Simples não vira uma matéria lá no seminário, né? Importantíssimo. Uma metodologia de plantação, de pensamento. Se não um curso, mas é algo importantíssimo para a vida ministerial. Tá bom. Foi um prazer, Arthur, receber você aqui, Deixo também, nessa nossa prosa aqui. Foi um prazer, pessoal. Espero que abençoe, né, quem está ouvindo, quem vai assistir, enfim. Né, que a gente possa crescer nesse entendimento. Eu queria agradecer a nossa produção, Gabriel, Débora, que está nos bastidores fazendo com que tudo isso aqui aconteça. Aqui o Estúdio Garage, Eric. A gente vai deixar na descrição lá do nosso vídeo. Você pode ir lá procurar e gravar seu conteúdo, o que você quiser produzir. Vem para cá que vai dar certo, que aqui é top. E lembrando você que assiste, que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Envie o vídeo se você gostou para um amigo seu. Se não gostou, envie para quem você não gosta, mas envie para alguém, né? E também nosso Instagram, a gente vai estar tudo colocando na descrição do nosso vídeo. O Instagram do nosso Divina Prosa, você pode entrar lá e ver o nosso making off, ver como as coisas acontecem. Inclusive lá, a gente vai estar colocando, né, fazendo uma enquete e perguntando a vocês sobre o próximo tema, né? Você pode escolher o próximo tema na qual a gente vai se reunir aqui e conversar, e você vai ver os cortes, os bastidores, a resenha, toda a prosa que antecede esse momento aqui, né? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua igreja. Fica a dica aí, Igreja Simples, né? E espero que a gente tenha abençoado sua vida. Fica com Deus, povo de Deus. Amém.